Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Veja se perto de você tem alguma pessoa que não tem a palavra de Deus e divide com essa pessoa a leitura que nós vamos fazer. Mostra para ela onde que nós vamos ler. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 19. Encontraram? Está escrito o seguinte: partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Amém, igreja? A parte final desse versículo 19, eu quero destacar o seguinte: Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Agora eu leio a parte final e toda a igreja repete em seguida. Elias, bem alto, Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Amém? Você crê na palavra de Deus? Crê mesmo? Você crê que esta é a palavra revelada por Deus? Você crê que essa palavra é o Senhor Jesus? Sim ou não? Porque o Senhor Jesus, ele tem uma roupa branca resplandecente e na sua coxa está escrito a palavra de Deus. Você crê que essa palavra é eterna e imutável? Amém? Você crê que é mais fácil passar o céu e a terra? Você crê que é mais fácil o céu se enrolar como se fosse um pergaminho do que cair um jota ou tio dessa palavra? Você crê? Então, dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, saiba que você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus. Então abre a tua boca também e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória. Glorifica mais ainda. Senhor Deus, olha o teu povo te aplaudindo, te glorificando, te bendizendo, te exaltando. Meu Deus, enquanto essas palmas estão subindo, faz a tua virtude, o teu poder descer sobre a igreja. Arrebata-nos através do teu Espírito Santo. Unge os nossos lábios para pregar, e unge os nossos ouvidos para ouvir, e unge os nossos corações para receber. Ah, Senhor, então agora que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Retira tudo que se opõe à pregação da tua palavra, porque a tua palavra nunca cai por terra, a tua palavra nunca volta vazia. Vai, meu Deus, agora com a tua palavra e fala a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Elias é, no Antigo Testamento, um dos personagens mais extraordinários. Podemos dizer que juntamente com Moisés, eles representam o Antigo Testamento. Tanto é verdade que ali no Monte da Transfiguração apareceram Moisés e Elias para o Senhor Jesus. Então, esses dois profetas, Moisés e Elias, têm um lugar de muito destaque, tanto na história bíblica, como no mundo espiritual. E estes dois personagens, Moisés e Elias, que tiveram vidas extraordinárias aqui na terra, que foram usados demais, eles fizeram coisas grandiosas, mas eu quero destacar o profeta Elias, por causa de uma coisa que aconteceu no final da sua carreira. Eu quero destacar o profeta Elias por causa disso. E o profeta Elias, você sabe que ele era um homem de muita fé, ele era um homem extraordinário, ele podia orar para que não chovesse, e não chovia mesmo, senão segundo a ordem dele. Ele podia orar para que descesse fogo do céu e descia mesmo. Ele fez isso em 4 ocasiões. Este profeta Elias era um homem extraordinário,
na fé. Mas o Evangelho declara que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, habitando um corpo igual ao nosso. Não obstante isso, a vida do profeta Elias é um tanto misteriosa, porque repentinamente ele surge aí no livro de Reis, e ele surge desafiando, primeiro, os falsos profetas, porque a nação de Israel havia caído numa apostasia muito grande, estava numa idolatria muito grande, numa superstição muito grande, e isso por influência dos falsos profetas. Elias, sozinho, ele vence os falsos profetas. Ele desafia o povo de Israel, dizendo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu; se Baal é Deus, serviu. Então ele desafiou também o povo. E ele era tão atrevido, ele tinha tanta fé, tanta autoridade espiritual, que ele desafiou o rei de Israel. E o rei de Israel temeu muito com o desafio de Elias. Elias realmente era muito usado por Deus, muito. Mas como o Evangelho nos diz que ele era um homem sujeito a nós, com as mesmas fraquezas, nós vamos verificar, lendo um pouco sobre a vida de Elias, que logo depois de ter vencido os profetas de Baal, logo depois de ter descido fogo do céu, logo depois daquela vitória extraordinária, Elias ficou com medo de uma mulher. Ele teve medo da rainha Jezabel, que disse: Elias, eu vou te matar. E Elias ficou tão apavorado com aquela ameaça que ele fugiu. Ele foi se esconder. Ele temeu muito uma mulher. Veja, o que mostra realmente que ele era um ser humano igual a nós. Que ele estava sujeito a fraquezas, que ele fazia coisas extraordinárias, mas estava sujeito também às limitações de um ser humano. E a Bíblia não esconde isso, não. A Bíblia mostra realmente as fraquezas dos grandes homens de Deus, dos grandes personagens bíblicos. Vou te dar outro exemplo que a Bíblia não esconde, a Bíblia mostra. O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, naquela quinta-feira, no final da quinta-feira, passando para a sexta-feira, naquela noite, ele disse para Jesus: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Olha só, um homem de fé, um homem disposto a tudo. Naquele período curtíssimo de horas, na entrada da madrugada de sexta-feira, ele já estava lá embaixo. E negou o Senhor Jesus 3 vezes. Quando perguntaram para ele: você é um deles? Ele falou: não conheço esse Jesus. Quando disseram: você andava com eles, a tua fala te denuncia. Ele falou: não conheço aquele Jesus de Nazaré, não conheço. A terceira pessoa disse: você também é Galileu, você também é um dos discípulos dele. E Pedro pragueja, xinga e jura que ele não conhece Jesus. Mas a Bíblia não esconde isso. Um homem que tem fé, num momento está lá em cima, e depois, em outro momento, a sua fé está lá embaixo. E nós vemos que até na vida do Senhor Jesus, nós encontramos essa contradição, podemos chamar assim, entre aquilo que nós somos espiritualmente e aquilo que nós somos carnalmente. O Senhor Jesus é o Deus encarnado, é o Filho de Deus, capaz de coisas extraordinárias, e, no entanto, ele habitou um corpo humano igual ao nosso, sujeito às mesmas fraquezas. Jesus teve fome, teve sede, sentiu cansaço, sentiu sono. Jesus se aborreceu. Jesus teve momentos que ele perdeu a paciência. Jesus, em alguns momentos, ele agiu como se fosse um homem comum. Em outros momentos, ele andava sobre as águas, conversava com o vento, conversava com o mar. Então você percebe que realmente na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, há uma variação de nível espiritual. Às vezes a pessoa está lá em cima com a fé, em outros momentos ela está aqui embaixo com a fé.
Veja o caso do próprio Senhor Jesus naquela sexta-feira pela madrugada, antes de ser preso. Ele vai orar no Getsemane e ele se ajoelha e fica muito angustiado com o que vai acontecer. A angústia é um sentimento humano. Ele fica muito angustiado com aquilo que ele vai passar. E veja a oração que ele faz. Ele ora ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, sem que eu o beba, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ele orou tão intensamente que começou a transpirar. E orou a segunda vez, pedindo a mesma coisa: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, sem que eu o beba, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E na terceira vez ele orou tão intensamente que ele suou grandes gotas de sangue. E orou a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. O que você percebe? Que até o Senhor Jesus sentiu a influência da carne. A carne que faz a pessoa, às vezes, ter fraqueza espiritual. Porque a carne trabalha contra o espírito. Tanto é que Jesus disse naquela sexta-feira de madrugada: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, todos nós habitamos um corpo carnal e possuímos um corpo espiritual. E o corpo carnal nos faz viver em variações de fé. Às vezes estamos lá em cima, e isso acontece com você. Tem semana que a sua fé é tão grande que você é capaz de orar e descer fogo do céu. Você está com aquela fé e se sente capaz de realizar qualquer coisa. É verdade ou não é? Tem semana que a sua fé está lá em cima. Mas tem semana que você olha para a Bíblia e fala: eu queria ler, mas me deu um sono. Tem semana que você está pregando a palavra de Deus, você dá até cambalhota para pregar a palavra de Deus. E tem dia que você não quer nem testemunhar, nem falar nada. Está na sua. Tem dia que você quer passar a noite em oração. Está com uma disposição para orar. Mas tem dia que você não ora nem para dormir. É verdade ou não é? Isso já aconteceu com alguém aqui? Levante a mão. Eu sei, porque também acontece comigo. Então a pessoa fica sofrendo, especialmente o novo convertido, o novo cristão, ele fica sofrendo. Porque ele se tortura. O que está acontecendo comigo? Puxa vida, eu vou ler a Bíblia, me dá sono. Eu ajoelho para orar, me dá sono. O que está acontecendo? E a pessoa fica se torturando e vem conversar com o pastor. O pastor ora por mim, estou fraco na fé. E a pessoa não quer essa situação. Mas eu estou te esclarecendo e te ministrando a palavra de Deus. Isso faz parte da tua vida espiritual. Você realmente vai viver nessa montanha russa da fé. Uma hora lá em cima, outra hora você está caindo tanto que você fala: ah, e agora? Está na montanha russa da fé. Apavorado. Isso é normal, isso acontece, isso é bíblico e ninguém escapa. E Deus não permite que qualquer pessoa viva o tempo todo com a fé nas alturas. Porque a pessoa, quando está com a fé nas alturas, ela fica orgulhosa, ela se ensoberbece. Ela acha que ela é a boa. Eu oro aqui para essa pessoa e Deus cura, eu prego, a pessoa se converte. Então ela está com aquele orgulho lá em cima. E Deus não permite isso. Paulo escreveu até um testemunho. Ele disse: eu tenho sido tão abençoado que Deus colocou um espinho na minha carne para eu não ficar muito orgulhoso. Porque Deus não quer que a pessoa fique lá em cima. Deus quer que a pessoa também desça aqui embaixo. O que está acontecendo com o profeta Elias? Poxa, orou e desceu fogo do céu, agora se esconde de Jezabel. O que aconteceu com Pedro? Vou contigo até a morte, mas em seguida está negando o Senhor Jesus 3 vezes. O próprio Senhor Jesus está naquele momento sentindo muita angústia. Ele se angustiou de uma tal maneira que ele suou gotas de sangue. Isso acontece e ninguém escapa, amados.
E Deus quer que você tenha esses momentos de fraqueza. Deus não quer que você fique o tempo todo forte na fé, o tempo todo firme na fé. Deus quer que de vez em quando você seja reduzido mesmo. Olha aqui Elias escondido na caverna, fugindo de Jezabel. Olha aqui o Senhor Jesus orando no Getsemane, sozinho lá, solitário, sofrendo, angustiado. Olha Pedro lá, amargurado, chorando amargamente porque negou Jesus 3 vezes. Tem momentos que Deus quer que você realmente esteja na caverna. Tem momentos que Deus quer que você esteja no Getsemane. Tem momentos que Deus quer que você saia para fora e chore amargamente. Por que Deus faz isso? Por que Deus quer isso? Para que você seja uma pessoa vitoriosa, não dependendo da sua própria força, mas dependendo do poder de Deus. Para que você diga: clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me ouviu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Deus quer que você glorifique o seu nome. E uma coisa maravilhosa foi que Paulo escreveu isso. Quando você está forte, aí você está fraco. Paulo escreveu: agora eu sei. Quando eu estou forte, aí eu estou fraco. E quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Quando você se sentir fraco, aí você está forte. E quando você se sentir forte, aí você está fraco. Porque quando você se sentir forte, você vai dizer: eu sou bom, eu posso tudo, eu consigo tudo, eu sou poderoso. Coitado de você. Você está fraco. Mas quando você se sente fraco, por que eu não consigo mais ler a Bíblia? Por que eu não consigo mais orar? Por que eu não consigo mais sentir aquela alegria? O que está acontecendo comigo? Quando você chega a essa conclusão, quando você sente que você realmente está fraco, então você levanta as suas mãos para o céu e começa a buscar o Deus Todo-Poderoso. Aí o poder de Deus vem sobre a tua vida, o Espírito Santo te cobre de virtude e de autoridade, e você se torna forte, porque está dependendo do Deus Todo-Poderoso. Por isso, não fique mais sofrendo com esses altos e baixos. Aliás, se preocupe mais com os altos do que com os baixos. Se preocupe mais quando você está forte, viu? Quando você se acha forte. Aí é que você está precisando de oração mesmo. É aí que você está precisando de ajuda. Elias está lá na caverna. O que acontece na caverna? Ah, Jezabel vai me matar. Só eu fiquei querendo me matar. O que aconteceu? Acontece um terremoto. Acontece trovão. Acontece relâmpagos lá no monte. Mas diz a palavra que Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus não estava naquele relâmpago, Deus não estava nada daquilo. Aí Elias ouve uma voz mansa e suave. E ele sai para fora. E olha só, veja comigo o versículo 13. Nós estamos no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 13. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele envolveu o rosto na capa, e ele saiu para fora da caverna, porque Deus estava fora da caverna. E que fazes aqui, Elias? Ele saiu para a capa. Preste atenção nessa capa agora. Essa capa é importante, mas eu já vou te mostrar por que essa capa é importante. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes e foi chorar amargamente, o que aconteceu logo em seguida, 3 dias depois? O próprio Jesus, ressuscitado, aparece para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro: sim, eu te amo. Aí Jesus em seguida: Pedro, você me ama? E Pedro falou: eu te amo. Aí Jesus pergunta: você me ama, Pedro? Aí Pedro pensou: poxa, ele não está acreditando em mim. Ele está perguntando 3 vezes. É porque ele não está acreditando que eu o amo. Também eu sou um canalha. Eu neguei ele, tem 3 dias que eu neguei que o conhecia. Agora estou aqui falando que eu amo. Pedro ficou triste e disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo.
Você sabe por que Jesus estava falando isso para Pedro? Era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, olha aqui, 3 vezes você negou que me conhecia. Agora eu também quero que 3 vezes você fala que me ama. Para você aprender. Fala 3 vezes que me ama. E o que você vê? O próprio Senhor Jesus orando no Getsemane, ali suando gotas de sangue. O que acontece? Vem um anjo do céu para confortá-lo. Em todos os momentos em que você sente angústia, que você sente medo, que você sente tristeza, que você dobra o teu joelho, que você chora na presença de Deus, você pode ter certeza, o céu vai se abrir sobre a tua vida, os anjos de Deus descerão ao teu redor, o Espírito de Deus vai descer sobre a tua vida, você vai ter uma visitação do alto. Elias, com aquela capa, ele saiu para fora da caverna e Deus falou com ele. Deus mandou ele procurar algumas pessoas, e entre essas pessoas Deus mandou procurar Eliseu, dizendo: Eliseu será ungido profeta em teu lugar, porque eu vou tirar você da terra, tá bom, Elias? Porque Elias ficou pedindo muito para morrer. Ó Deus, tira a minha vida, ó Deus, tira a minha vida, ó Deus, já basta, tira. Ele falou: tá bom, vai preparar um profeta no teu lugar. Ele chama Eliseu, vai procurá-lo. Ele vai ser profeta em teu lugar e eu vou te tirar da terra. Elias então vai até onde Deus disse que morava esse tal de Eliseu. Só que esse tal de Eliseu não sabe de nada. Esse Eliseu, ele trabalha numa fazenda que, segundo a pesquisa, pertencia aos seus pais. Eliseu era um moço rico, mas ele trabalhava na terra junto com os empregados. E esse trecho aqui que nós lemos da palavra de Deus, o versículo 19, diz o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. 12 juntas de bois. Eliseu estava com a 12ª. Cada junta tinha 2 bois. Significa então que se ele estava com a 12ª, tinha ainda outros 11 empregados dirigindo os outros arados, as outras juntas de bois. Veja só, o profeta Elias, ele passa pelos 11. Ele chega até aquele que está lá na 12ª, porque ele sabe que aquele é o escolhido. E ele se aproxima de Eliseu e joga, vem cá, moço, vem cá, e joga sobre Eliseu a sua capa. Você sabe como que é um arado? Sabe dirigir um arado? Então dirige, não você sabe pilotar um arado. Pilota aí um arado. É assim, gente? Ah, rapaz, como é que você sabe? Tem os cursos, tem as manhas. Então segura o arado aí. Os 2 bois estão lá puxando. Eles estão indo juntos em fileira, arando, lavrando a terra. Elias chega em Eliseu, que estava trabalhando, e joga a capa sobre ele. Quando ele recebe o toque dessa capa, ele para. E os outros aqui continuam avançando. E vão em frente. E Eliseu fica parado, ele fica petrificado. Ele fica petrificado, porque no momento que a capa foi colocada sobre ele, algo mudou dentro do seu coração, dentro da sua mente. A preocupação de Eliseu era com aquele campo, era com aquele trabalho material. Mas quando a capa repousou sobre ele, ele não teve mais vontade de lavrar a terra, ele ficou parado, ele ficou bobo, ele ficou pasmo, ele ficou paralisado, ele ficou sem ação. E ele ficou pensando o que estava acontecendo com ele, ele não queria mais trabalhar, perdeu a vontade de lavrar a terra. Ele não sabia qual era o plano de Deus, por isso que ele ficou parado pensando, fica aí. Ele ficou parado pensando que Elias está um pouco mais atrás, esperando agora a atitude dele, a capa já foi jogada.
Ele não sabia qual era o plano de Deus. Amados, Deus não dá detalhes dos seus planos para ninguém com antecedência. Deus não dá satisfação para ninguém. Quando Deus falou para Elias lá na caverna, vai procurar Eliseu e unge Eliseu profeta em seu lugar, nem passava pela cabeça de Eliseu que ele seria profeta de Deus. Nem passava na cabeça dele que ele faria um trabalho tão importante, porque o trabalho dele é lavrar a terra. Preste atenção no que eu vou dizer agora a seu respeito. Você não sabe o que Deus tem planejado na sua vida. Você não sabe porque Deus não dá satisfação. Mas a palavra que está sendo ministrada hoje é para te confirmar essa verdade. Deus me mandou trazer para você essa mensagem. Deus tem um plano poderoso na tua vida. Deus já determinou que você vai fazer a obra. Deus já traçou uma linha para a tua vida, um destino para a tua vida. Você vai sentir isso hoje. Diz a palavra que Eliseu ali parado, sem saber o que fazer, ele deixou os bois. Veja o versículo 20. Então, Eliseu deixou os bois e correu após Elias, que disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Repare o seguinte, ele tem família. E no momento que ele começou a compreender o que havia acontecido com o lançamento da capa, quando ele compreendeu, quando o entendimento dele se abriu, ele entendeu que teria que deixar tudo para seguir o profeta Elias. Ele vai até Elias e pede apenas permissão para beijar o pai e a mãe, se despedir, e então te seguirei, disse Eliseu. E o profeta Elias, olhando para ele, disse: vai e volta, hein? Vai e volta. Porque qual era a preocupação nessa recomendação? De repente vai lá, conversa com o pai e com a mãe. Ô, meu filho, não sai daqui não, aqui tá bom. Isso é de você, a gente te ama, fica aqui. Não vai embora não. Você vai com um desconhecido, vai se aventurar por aí. Por isso que o profeta Elias deu a recomendação: vai e volta. E olha o que ele diz aqui: porque que te tenho eu feito? Ele olhou, vai e volta, porque que te tenho eu feito? Quer dizer, o moço compreendeu o que era. Teve o entendimento do que Elias havia feito, que obra era essa quando ele tocou a capa sobre o moço. Então ele compreendeu que era para ir e voltar, porque ele tinha um trabalho a ser feito. Então ele pegou, foi, beijou o pai e a mãe, se despediu, e eu vou mostrar para você que ele era não um empregado da fazenda, mas proprietário também, filho dos donos da fazenda. Porque quando ele volta, desde o versículo 21, voltou, pois, de atrás dele, Eliseu voltou, e tomou uma junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, que comeram. Se ele fosse empregado da fazenda, ele ia poder fazer isso? O empregado pode matar os bois do patrão? Pode pegar o arado e pôr fogo? Pode chamar os empregados para fazer uma churrascada? Não pode, pode. Ele fez isso porque ele era filho do dono. Mas ele está deixando tudo, preste atenção, está deixando pai, mãe, ele está deixando a fazenda, ele está deixando o trabalho. E como prova de que ele não pretende nunca mais ser um lavrador de terra, como prova de que ele nunca mais voltará para aquele trabalho material, ele pôs fogo no arado e ele matou os bois. Primeira coisa, ao queimar os bois, ao matar os bois, ele estava dando isso de oferta para Deus. Então ele está dando, primeiro, oferta para Deus.
Ele pega o arado, a madeira do arado, e ele corta tudo, e os bois que estão mortos, ele fez ali espetos, e ele faz fogo, e ele chama todos os empregados da fazenda, e dá uma super churrascada. Ele estava muito alegre, ele estava muito feliz. Por que ele estava fazendo aquela churrascada? Dando comida para o povo, dando comida para os empregados, porque ele estava declarando o seguinte: venham comigo, se despeçam de mim, participem comigo dessa festa, porque vocês não me verão mais aqui, porque a partir de hoje eu não serei mais um lavrador da terra, mas eu serei um lavrador do reino de Deus. A partir de agora eu não trabalho mais para homem nenhum, eu não trabalho para o meu pai, eu não trabalho para minha mãe, eu trabalho para Deus. E ao queimar tudo, ele estava eliminando qualquer chance de arrependimento, para que daqui 2, 3 meses, ele não se cansasse daquela vida de profeta e dissesse: eu vou voltar para a fazenda, que eu tenho lá o meu arado, tenho lá os meus bois. Ele queimou tudo para que não tivesse chance de voltar. Quando Colombo descobriu as Américas, os países da Europa entraram numa euforia muito grande. Olha, foi descoberto um novo mundo. A descoberta da América, gente, equivale hoje à descoberta de um planeta desconhecido. É um mundo novo. Então, no velho mundo, lá na Europa, as potências ficaram empolgadas. Um novo mundo deve ter muita riqueza que não foi explorada, muito ouro, muito diamante, muita esmeralda, muita pedra preciosa. Nós temos que mandar gente para conquistar a terra. E as potências daquela época usavam navios, porque não havia aviões, não tinha outro meio de transporte. Era só navio e navio à vela. Então, Portugal, que era uma potência mundial, uma potência naval, a Espanha, que era uma potência naval, a Inglaterra, que era uma potência naval, resolveram conquistar as Américas. Então, os portugueses conseguiram conquistar esse território que nós chamamos de Brasil. A França ficou com um pedacinho de terra lá na Guiana Francesa. Os espanhóis pegaram praticamente o restante da América do Sul e o México, América Central, e os ingleses ficaram com a América do Norte. Os ingleses ficaram com os Estados Unidos. E o Canadá ficou dividido entre a França e a Inglaterra. Pois bem, mas a Espanha, querendo tomar posse do México, escute bem, o rei da Espanha chamou um navegador, um conquistador, e o mandou com alguns navios e com algumas centenas de soldados para conquistarem o território mexicano, para tirarem os incas e os maias dali e conquistarem o território mexicano. E este homem que liderava as naus que vieram na frente dos navios, com esses soldados, ele se chamava Fernando Cortés. Isso foi em 1519. Ele veio para conquistar o México por ordem do rei da Espanha. E quando aqueles navios pararam na praia, eles desceram e ficaram olhando aquela terra selvagem, cheia de índio, mas com tesouros fabulosos a serem conquistados. E Fernando Cortés disse para os seus soldados: nós não sabemos o que nos espera aqui nesse território que chamamos de México. Nós vamos entrar para conquistar a terra por ordem do rei da Espanha. Quem não quiser entrar, quem não quiser se aventurar, quem for covarde, volte. Volte para os navios. Retornem para a Espanha. Quem quer voltar, retorne para os navios. Ninguém saiu da praia. Fernando Cortés disse de novo: nós podemos morrer nesse território desconhecido,
Quem quiser voltar, que tem saudade de família, saudade de campos, de casas, de propriedades, que volte agora para os navios. Ninguém saiu da praia, continuaram ali. Fernando Cortez disse: nós vamos entrar nessa terra selvagem e é vencer ou morrer. Quem quiser voltar, aproveite que os navios estão aí na praia. E ninguém voltou. Ele disse: ninguém quer voltar. Ninguém queria voltar. Ele mandou colocar fogo nos navios. Ele mandou incendiar os navios. E os navios criticaram até afundar. E quando os navios estavam pegando fogo, todos os soldados que estavam na praia do México compreenderam que agora não havia a menor possibilidade de voltar para a Espanha. Eles estavam agora ilhados num mundo novo e totalmente desconhecido. Era vencer ou morrer. Não havia mais chance de arrependimento. Não havia mais oportunidade de voltar atrás, porque não havia mais meio de transporte. Os navios tinham sido queimados. Por causa disso, eles entraram no México e conquistaram aquele território para o rei da Espanha. Eu quero que você aprenda agora com Fernando Cortez. Eu quero que você aprenda também com Eliseu, quando ele pôs fogo no arado, quando ele pôs fogo nos bois. Você está sendo chamado para a conquista de uma terra, de um território. E você está sendo chamado para um trabalho altamente perigoso. Um trabalho muito difícil. Você tem que conquistar um território. Mas não é para o rei da Espanha, não é para o rei de Portugal, não é para o rei da Inglaterra, mas você vai estar entrando num território para conquistá-lo ao rei dos reis e senhor dos senhores. Você vai entrar para conquistar a terra para Jesus Cristo. E não existe a menor possibilidade de voltar atrás. E eu quero te mostrar algumas comparações entre a missão no Antigo Testamento, o trabalho de Deus no Antigo Testamento, e a missão, o trabalho de Deus no Novo Testamento. Eu quero comparar, porque você está querendo trabalhar para Jesus. E você vai ver que trabalhar para Jesus é pior do que trabalhar para Elias. É muito pior. E eu quero te mostrar as condições que Jesus te oferece para trabalhar, para você analisar aí se você aceita esse trabalho. Vamos lá em São Lucas, capítulo 9, versículo 61. Vamos lá. Jesus estava com alguns moços. Alguns ele estava chamando e outros estavam se oferecendo. Veja o que o Senhor Jesus, nessa entrevista com o moço, veja como ele age, como ele coloca o trabalho. Versículo 61, um moço disse para Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. O que ele está pedindo? O mesmo que Eliseu pediu para Elias. Deixa eu beijar meu pai e minha mãe primeiro e depois te seguirei. Ele está pedindo para Jesus a mesma coisa que Eliseu pediu para Elias. Olha a resposta do Senhor Jesus. Versículo 52. Que Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Repare que nessa resposta, Jesus está pensando em Eliseu. Por que ele falou em arado? Jesus, na hora, compreendeu que o moço estava fazendo a mesma colocação que Eliseu fez para Elias. E Jesus responde dentro da mesma colocação. Jesus diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quer dizer, posso me despedir do meu pai e da minha mãe? Resposta do Senhor Jesus: não. Ah, mas Elias deixou. É, mas eu não deixo.
Não dá tempo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, como o trabalho com o Senhor Jesus é mais rigoroso. Versículo 59. E disse Jesus a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Olha só, ele não está dizendo que não vai seguir Jesus. Jesus disse: segue-me. Ele falou: Senhor, eu só vou ali sepultar o meu pai e já venho, tá? É uma boa desculpa ou não é, igreja? Se você trabalha numa firma e mora o seu pai, o patrão deixa você ir no enterro do seu pai? Deixa, lógico. Mas no trabalho de Deus, o Senhor Jesus, ele tem outra colocação. Nós vamos ver agora. É uma boa desculpa: Senhor, eu não estou me recusando a te seguir. É que o meu pai morreu, eu vou sepultar o meu pai e eu já venho. Para o judeu, chorar a morte do pai, sepultar o pai, era um motivo de honrar o falecido. Era obediência a um dos mandamentos de Deus: honrarás ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Quer dizer, sepultar o pai e a mãe, chorar o pai e a mãe, a sua morte, era prova de que era um bom filho. Então esse moço diz para Jesus: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. A resposta de Jesus, versículo 60. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Significa que se você estiver trabalhando para o Senhor Jesus, e morrer o teu pai, morrer a tua mãe, o teu irmão, a tua irmã, se você tiver uma reunião para fazer, bem na hora do funeral, significa que você vai faltar no funeral, mas não vai faltar na reunião. Porque Jesus não dá permissão para você faltar na sua obra. Jesus é um patrão rigoroso. Será que está interessando trabalhar para esse patrão? Você que quer fazer a obra de Deus? E tem aquelas pessoas que falam assim: eu quero ser pastor porque o pastor vive bem. Você está muito iludido sobre a vida de pastor, mas eu vou te provar na Bíblia que você está iludido. Fala assim: eu vou poder, porque eu fiquei sabendo que o pastor lá mora numa boa casa, 2 dormitórios, o outro mora num 3 dormitórios. A vida do pastor é boa. Vamos ver aqui se é mesmo. Estou te mostrando a realidade nua e crua. Versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque o pastor, ele pode até estar morando hoje numa boa casa de 2, 3 dormitórios, mas a hora que Deus mandar, ele vai ser tirado daqui, ele vai ser colocado lá na selva amazônica para morar numa casa de sapé, ou morar num quarto e cozinha lá na Bahia. Porque não é dado aos funcionários do reino de Deus possuir qualquer coisa. Jesus não construiu nenhuma igreja, não comprou nenhum terreno e não possuiu nada. E ele não permite que os seus funcionários possuam qualquer coisa. Tudo deve ser sempre emprestado, alugado, para que esteja em total disposição e prontidão para a obra de Deus. Essa pessoa que pensa que vai entrar na obra para fazer patrimônio, pelo contrário, você vai entrar na obra e vai abrir mão, como Eliseu, de todo o patrimônio. Vai abrir mão de tudo por causa da obra de Deus. Você não vai ter sequer o direito de chorar o cadáver do teu pai, o cadáver da tua mãe. Se você estiver na obra, Jesus disse: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Por que isso? Porque você, meu querido, não está sendo chamado para sepultar defuntos.
Você não está sendo chamado para anunciar a morte. Você teve um encontro poderoso com a vida, então você vai para esse mundo e anuncia a vida abundante de Jesus Cristo. Você anuncia o reino de Deus. Você anuncia o evangelho ao mundo. Anuncia a vida ao mundo. É esse tipo de funcionário que o Senhor Jesus quer. Te interessa trabalhar para esse patrão? Quando ele chamou Pedro e os pescadores lá na praia da Galileia, ele não falou, olha, vou te dar salário, 13º, férias, casa para morar, automóvel, telefone. Ele falou, segue-me, e eu farei de você um pescador de almas. Foi isso. E eles foram atrás. Jesus quer isso, funcionários que tenham prontidão. Pessoas que não ficam escolhendo, não, para aquele bairro lá não vou lá, é perigoso, viu, pastor? Me manda para aquela parte da cidade que ali só tem bandido. Esse funcionário não serve. Essas são as desvantagens. Agora vamos ver um pouquinho de vantagem, hein? Porque senão você não vai querer trabalhar para ele, né? Tem que ter algum atrativo. Vamos ver. Logo depois que Elias chamou Eliseu, eles ficaram amigos inseparáveis. Elias era um esquisitão. Vestia roupa de camelo, parecia um homem da caverna. Usava um cinto de couro no lombo, na cintura. Barbudo, cabeludo. É um esquisitão e aquela capa. E Eliseu, agora não tem pai, nem mãe, nem fazenda, nem boi, nem arado. Eliseu se apegou tanto com Elias, e ele só tem Elias no mundo. Só. E ele admira Elias. Ele ouviu falar cada coisa de Elias. Então, para onde Elias vai, Elias fala, Eliseu, vamos. Para tudo. Eliseu, para. Eliseu, vamos. É assim mesmo, é uma sombra de Elias. Mas teve um momento que Deus revelou para Elias, eu vou te levar hoje embora. Eu vou te arrebatar. E Eliseu ficou sabendo. Teve um momento que Deus falou com Elias e falou assim, agora você sai daqui de Gilgal, que era um lugarejo, e vai para Betel, que quer dizer a casa de Deus. Então, Elias falou para Eliseu, Eliseu, Deus está me mandando para Betel, você fica aqui, tá? Fica aí. Pela primeira vez Elias está dizendo, você não vai, não vem. Mas Eliseu falou, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Tá bom, vai Eliseu, então vamos, vem. Já que fica aí, vamos para Betel. Chegou em Betel, Deus dá outra ordem para Elias. Eu quero que você vá para Jericó. Eliseu, o Senhor Deus está me mandando ir para Jericó. Você fica aí, tá? Vive o Senhor Deus, mas não deixarei. É isso mesmo que ele falou. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E Elias falou, tá bom, então vamos comigo para Jericó. Foram para Jericó. Em cada lugar que eles chegavam, vinham uns moços profetas, que também já sabiam que o profeta Elias seria arrebatado. Não sabia como, só sabia que seria tirado. Chegaram para Eliseu e disseram, você está sabendo que o Senhor foi tomado de ti, sobre a tua cabeça? Eliseu, bravo, chateado. Eu sei sim, calai-vos. Porque aquele assunto entristecia demais. Vão me tirar o meu amigo Elias. Então, ele está agora em Jericó, junto com Elias, e Deus fala com Elias, Elias, vai da além do Jordão, atravessa o Jordão. E Elias disse para Eliseu, Eliseu, você fica aqui, porque agora o Senhor Deus me mandou para da além do Jordão, do outro lado do Jordão. Você fica aí, tá bom? Fica aí, rapaz, estou mandando. Vive o Senhor Deus e a tua alma, mas não te deixarei. Não quer me deixar. Então vamos.
E eles foram andando até chegar na beira do Rio Jordão. Quando eles chegaram na beira do Rio Jordão, puxa, Deus mandou ele atravessar o Rio Jordão. Só que Deus não mandou nenhum anjo, nenhum navio e nenhum barco. Mas Deus falou para Elias: eu quero você do outro lado do Jordão. Você tem que atravessar o Jordão. Quando Elias chegou aqui na beira do Jordão e viu a correnteza, aquela água brava, e nenhum barco esperando, nenhuma ponte, Elias, que era um homem de Deus, não teve dúvida. Pegou aquela capa, ergueu para o alto e tocou as águas do Rio Jordão, feriu as águas do Rio Jordão. E quando ele fez isso, foi feita uma parede invisível. A água que já tinha passado foi escorrendo e foi embora. Aquela água que estava descendo, aquela correnteza forte, foi estancada naquela parede visível e começou a fazer uma parede de água que ia crescendo conforme mais água descia. Então, o profeta Elias começa a descer e pisar em terra seca, e o Eliseu atrás. Agora o Eliseu estava bobão, é que você não está vendo aqui, né? Eliseu estava pasmo, aquela montanha de água, aquela parede de água subindo cada vez mais alto. Ele está admirado, olha que coisa. O profeta Elias não está nem aí, ele está com a capa, está andando em terra seca, mas eu sei que o Eliseu está dando glória a Deus. E ele está dizendo no seu coração: eu tomei a decisão certa. Eu deixei tudo, mas estou servindo o Deus de Elias. O Deus de Elias é o verdadeiro Deus. Eu deixei tudo por algo muito mais importante. E eles vão atravessando. Quando eles atravessam o rio, a água que estava um paredão volta a descer, volta tudo ao normal. Aí Elias olha para o moço e fala assim: pede-me o que queres que eu te faça, antes de ser tomado de ti. Eliseu pensa e ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. Pediu alto, né? Porque depois de ver uma maravilha dessa, aumenta a fé da gente mesmo. Ele viu o Rio Jordão dividido. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Poxa, ser igual a Elias já seria bom. Agora, ter mais, ter o dobro de Elias. Elias falou: olha, essa pedido eu não esperava não. Mas você pediu uma coisa muito difícil. Mas vamos fazer o seguinte: eu sou profeta, desculpa o que eu falo. Se você me ver na hora que está tirado de ti, então será feito do jeito que você pediu. Mas se você não me ver, não te será feito. Aquele moço, que já tinha dito 3 vezes: eu não te deixarei, agora ele agarrou no profeta. Eu vou garantir a bênção. Ô Eliseu, não precisa me agarrar não, rapaz. Não está deixando nem orar não, mas eu não posso perder minha bênção. E foi junto com o profeta Elias. De repente, um estrondo no céu. Parecia um raio descendo, mas não era um raio, era uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Aqueles puros sangues do céu, aqueles cavalos majestosos, descendo do céu numa carruagem de fogo. E a carruagem vem e separa os dois. Separa os dois, fica no meio dos dois. A carruagem estaciona na frente de Elias. Elias sobe na carruagem de fogo, faz um tchauzinho para Eliseu e ela dispara para o céu. Eliseu só fica olhando. Não deu tempo nem de dar um abraço. Não deu tempo nem de dar um beijo. Não deu tempo nem de chorar no seu ombro. Não deu tempo nem de se despedir. Ele só olha para o alto e vê a carruagem de fogo cada vez mais alta. E ele começa a chorar. Não deu tempo para uma despedida digna. Amados, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz
que nós, os que estivermos vivos, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos e seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor nas nuvens do céu. Não vai dar tempo de despedida. Não vai dar tempo de dar tchau para ninguém. É um abrir e piscar de olhos. Mas Eliseu não se conforma, porque o único amigo que ele tinha era o profeta Elias. A carruagem foi embora, olha lá. Fica olhando lá. Ele está olhando e está arrasado. Perdeu tudo, não tem mais família, não tem casa, não tem mais amigo, está sozinho. Ele está olhando para o alto, aí ele vê uma coisa caindo. Ele vê uma coisa descendo de lá de cima, ele não sabe o que é. Aí quando aquela coisa vai se aproximando dele, ele vê. É a capa de Elias. Ele pegou a capa de Elias. Ele fica olhando, é a capa de Elias. Eu vejo dessa maneira. Eliseu estava com o rosto banhado de lágrimas. Ele pegou aquela capa, ele pôs no rosto, olha aí, olha para o alto, põe no rosto, ele está chorando, ele está gritando, Elias, Elias, meu Senhor, Elias, onde você foi parar, Elias? Ele não sabe onde Elias foi parar, ele vai andando desconsolado, voltando no caminho, e ele chega até a beira do Rio Jordão e a água está correndo. E ele está perguntando, Elias, onde está você? Elias, onde está você? E ele não sabe onde está Elias. Aí ele vê aquela água. Ele se lembra do milagre, como que ele atravessou aquele rio em seco, como que feito uma parede de água. Então ele ergue a capa para o alto. Ele olha para o céu e ele grita, onde está o Senhor Deus de Elias? Então ele pega a capa e fere a água do Rio Jordão e o milagre se repete. O Rio Jordão se abre no meio, é feita novamente aquela parede de água e Eliseu ele vai atravessando em seco. Eliseu, ele não sabe onde está Elias. Ele não sabe onde Elias foi parar, mas ele sabe onde está o Deus de Elias. O Deus de Elias está sobre ele. O poder de Deus está sobre ele. A partir daquele momento, a vida de Eliseu foi totalmente transformada. As pessoas, quando viram aquele milagre que ele operou no Rio Jordão, os alunos dos profetas correram e se prostraram diante de Eliseu, e ali começou o seu ministério. Obrigado, viu, Eliseu? Você sabia que Eliseu era careca? É, rapaz, porque você sem querer. Você tem semelhança com Eliseu. Obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para esse Eliseu aí. Olha, amados, você viu a vantagem de você trabalhar para o Senhor? Eu te garanto uma coisa, o Espírito de Deus vai repousar sobre ti. E aquilo que você falar e aquilo que você fizer, Deus vai cumprir, porque Ele estará contigo. É uma coisa tremenda, mas Deus só quer trabalhadores dentro dessas condições. Vocês entenderam perfeitamente as condições? Então vamos ficar todos de pé agora. Você que sente o desejo de desgastar a sua vida no Evangelho, de desgastar o seu tempo na obra de Deus, de fazer o trabalho mais importante sobre a face da terra, e está disposto a tudo para honrar a Deus, está disposto a todo tipo de denúncia, está disposto a todo tipo de chamado do Espírito Santo a obedecer à voz do Senhor. Se você sente isso, moços e moças, homens e mulheres, senhores e senhoras, se você sente a chamada, vem aqui para frente agora.
Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.